E aí, nação, bora lá para mais um vídeo. Pessoal, ganhamos e ganhamos em cima do Vasco ainda. De goleada em cima do Vasco. É bom demais, é muito saboroso. Pessoal, ganhamos mais uma, seguimos forte no Brasileirão. Estamos aí, eu acho que a 3 pontos do Palmeiras. E estamos chegando, o time está se ajustando a cada jogo e isso é muito bom. Pessoal, bora lá pro vídeo do pessoal da ESPN Esportes, na qual eu deixei o link aqui embaixo, segue lá o canal deles e bora pro vídeo. Ele dizendo, ele diz sempre isso, né? Que existem ainda lacunas, né? Isso. Para o Flamengo ideal, que ele considera o ideal para ele, né? Para o jeito dele jogar. E não escondeu que vai usar esse período de data FIFA, né? Com a paralisação do futebol nacional, para poder trabalhar, treinar os caras. Para quem conhece, para quem trabalha bem, esse período é dos sonhos. Lembrando né? que o Flamengo está 3 pontos atrás do Palmeiras só. Tem uma briga ali. E o Flamengo tem muita E margem de 5 do evolução Botafogo. quando a gente olha o elenco. Só lembrando que esse período, todo mundo deve dar folga para os jogadores nos primeiros dias desse período. Então, não são 10 dias, porque é o seguinte, os jogadores do Flamengo até reclamaram. Depois de 29 dias, eles tiveram um dia de folga. Esse descanso é super importante para você poder... Você precisa estar com a cabeça boa também para poder aproveitar esse período parado e treinar. Você pega os jogadores, você tira a folga deles e aí bota treinamento. Quando todo mundo está precisando se recuperar, respirar um pouco, também não é o caminho. Então é um período que a gente sempre comemora como período de treinamentos, mas no ritmo que vai o futebol brasileiro, dos últimos 3 meses, jogando 8, 9 partidas por mês, você precisa baixar um pouquinho. Pelo menos uns 3 dias, dependendo do dia que jogar no final de semana, podem ser até 4, para poder voltar e aí você dá um treinamento com uma intensidade boa, porque os caras voltam descansados. É muito fácil, né? Eu sei que o torcedor bate o olho na escalação aqui, fala, onde põe o Gabigol? Ele vai direto no Matheus França, põe o Gabigol aqui. Assim, e ignorando completamente o que é a função que cada um faz no campo, característica de jogo. É muito fácil só acomodar. E assim, eles vão jogar e vão decidir. Não é assim que funciona. Dependendo do adversário, pode até ser. Tem que ter um arranjo muito bem feito. Porque aí você mexe no Thiago, você mexe um pouquinho no Gerson. Se você coloca simplesmente o Gabigol com o Pedro, com a Arrascaeta e o Gerson e os laterais passando, porque o São Paulo precisa da beirada forte, qualquer time. O Ayrton Lucas mostrou isso muito claramente hoje. Então é necessário um equilíbrio para o lateral subir. E isso o Pulgar tem feito muito bem. Com o Thiago Maia, o Wesley na direita. Hoje tinha o Matheus, então ficou um pouquinho diferente o lado direito. Simplesmente pôr o Gabigol ali, você vai redefinir uma série de funções. Nem sempre é de um único jogador, é de todos os jogadores do time. Você obriga a jogar o Arrascaeta um pouco mais para o centro e para a esquerda, você obriga o Gerson a jogar um pouco mais atrás, você obriga o Thiago Maia a voltar, talvez você tire o Pulgar, você mexe em toda a ideia de jogo. Em tudo, inclusive nos 3 zagueiros, que acho que ainda ele vai usar muito. Para alguns jogos é possível ter dos 3 zagueiros e o Pulgar, porque você libera os outros para jogar. Então é preciso ter um pouquinho de calma e entender que talvez o torcedor veja mais um ou outro no banco. É duro administrar isso, mas o resultado fala mais alto. Duro é perder jogos. Se o treinador tiver o resultado a favor dele, você pode ver reclamação de qualquer lugar, mas está ganhando. Perder jogos para elencos piores, isso que é duro. Isso é o pior. Você pode perder com os 2 também. Sim. Né? Eu acho que assim, em relação a todas essas, o Gabigol, o Pedro, o Pulgar vai jogar, não vai jogar, todas as questões elas acabam sendo, de alguma maneira, tendo uma influência tática muito, muito forte no time, as mudanças que o time acaba sofrendo nas funções dos jogadores, etc. E tal. Mas tem um jogador, e é meio chovendo molhado, mas eu digo isso porque eu acho que o Flamengo, de alguma maneira, foi meio relapso com isso, em jogos recentes, inclusive, como aquele jogo contra o Bahia, que é a reserva técnica do time, não dá para falar em reserva técnica num time como o do Flamengo, mas que é a diferença do ponto de vista técnico, que é você ter ou não o Arrascaeta dentro de campo. É um negócio
completamente diferente. É completamente diferente. Eu acho que não tem nada. O Gabigol não se aproxima do Arrascaeta do ponto de vista de acréscimo ou de perda do ponto de vista técnico, porque... E aí tem essa questão da função que o Gabigol faz e aquilo que o Arrascaeta significa estando dentro de campo, mesmo quando ele não acerta as bolas. Hoje foi incrível, porque eu acho que o Arrascaeta jogou muito bem. E algumas das bolas que ele tentou, ele não acertou. E é normal para um jogador que atua nessa função, que tenta passes diferentes. Isso, arrisca o tempo todo. Que arrisca, que não é aquele passe de lado, não é aquele passe... Os dois passes para os 2 primeiros gols, que é o momento crucial da partida, né? Aquele espaço ali de 3, 4 minutos, muda tudo do jogo. As 2 assistências foram dele. Foram dele, Uma deixada para o Pulgar, que teve o mérito maior no gol do Pulgar foi do Pulgar, e depois o cruzamento, onde ele bota o que eu digo fazer o segundo. É que muitas vezes, Paulo, assim, muitas vezes já aconteceu nessa temporada, e é por isso que o Flamengo está tão perto da liderança, no fim está 5 pontos do líder do campeonato. Aconteceu já do Flamengo vencer muito mais na qualidade técnica do que no volume de jogo, na questão tática ou no trabalho do treinador. Já aconteceu bastante nesse campeonato. E muitas das vezes por causa do Arrascaeta. É o cara que muitas vezes faz o Flamengo ou ganhar o jogo ou muda o jogo, como foi o caso hoje. Porque é isso, a gente tinha ali 10, 12 minutos de um Vasco tentando jogar, mas sem conseguir, aí acho que aí também por falta de qualidade técnica. E quando a bola chega com os jogadores do Flamengo, e especialmente nos pés do Arrascaeta, a história é diferente. Eu estou falando tudo isso porque, assim, vem uma semana por aí, o Flamengo tem que levantar as mãos ao céu e agradecer demais, ao céu não, ao Bielsa mesmo, por não ter convocado o Arrascaeta. Não sei exatamente, não vi a justificativa. Ele deu uma entrevista que ele está convocando muitos jogadores que ele não conhece para conhecê-los. Porque ele já conhece para conhecê-los. Porque acho que assim, ninguém consegue imaginar... A seleção uruguaia, só para quem não está Isso. Ninguém consegue imaginar hoje a seleção uruguaia sem o Arrascaeta, que na hora que a seleção uruguaia traz um técnico para fazer o time jogar, não vai ser o Arrascaeta que vai ficar de fora. Então, o Flamengo tem agora a oportunidade de ter o Arrascaeta, inclusive, parado, seja para descansar, seja para treinar, seja para se aprimorar fisicamente, para ter esse cara no ponto de bala ali, no máximo de tempo possível na temporada. Porque esse cara faz toda a diferença do mundo. Então, se for para dosar, se for para deixá-lo uma semana parado, se for para descansar 2, 3 dias e fazer trabalho físico, se for para ter... Não sei, mas assim, esse cara precisa de uma atenção especial. Eu falo, o Flamengo para mim foi relapso naquele jogo contra o Bahia, quando ele fica os 90 minutos, sendo que era o primeiro jogo de titular dele, como titular dele, depois de tanto tempo afastado, e de fato ele tem no final do jogo, inclusive, tem ali um probleminha muscular, e depois acaba, inclusive, se machucando de novo, né? Nada muito sério, mas ficando de fora por mais uma partida. Então, assim, é muito importante. Esse cara, ele muda completamente a capacidade do Flamengo e a capacidade de resolver jogos, mesmo em jogos em que o Flamengo eventualmente esteja abaixo da sua média de atuação. Você tem, a gente falou de Arrascaeta, de Gerson, de Pulgar, você está falando do meio de campo. É o meio de campo. E o meio de campo hoje também tem mais gente, porque quando fica com laterais projetados, você tem o Ayrton Lucas passando ali o tempo todo, mas é um trio que ainda tem o Thiago Maia. O Thiago pode ainda evoluir um pouquinho em relação aos outros, mas são 3 jogadores do setor com atuações brilhantes, cada um na sua. Porque se você tem o Arrascaeta na fotografia dos gols, o Gerson também, o que o Gerson está sendo capaz de jogar com o Sampaoli, você pega o Sampaoli, é outro Gerson, e o Pulgar, coitado, nem é outro, porque ele não tinha aparecido ainda, ele parecia uma contratação equivocada. O Gerson e o Sampaoli se entendem muito bem, cara. E vamos lembrar, Paulo Calçade, que um dos pedidos do Vitor Pereira, com esse elenco, com esses jogadores... Primeiro volante, o tempo todo. Não é? Primeiro e jogadores volante. de velocidade. Me faltam jogadores de velocidade. Olha a velocidade com que joga o Gerson nesse esquema. Tem razão. Com o Sampaoli. Olha a velocidade do Pulgar para fazer essa transição que você citou, para se transformar num terceiro zagueiro na volta. E fazer um gol. Para chegar do outro lado. Ayrton Lucas, o Thiago Maia, como está correndo. Veja a distância. Se você falou do Pulgar entrando, ele entra entre os zagueiros, ele entra como terceiro ou a quarta. Ele sabe muito bem preencher para não deixar espaços, o que o Vasco não soube fazer no jogo, né? Tanto que o Gerson entra sozinho.
todo mundo olhando para cima. Então, o espaço que o Pulgar é capaz de preencher no time. E era um jogador descartado. Nunca foi utilizado, não foi visto. Né? Aí vem um treinador e muda o jogo dele. É um negócio... É história. Isso não quer dizer... não deu certo o Vitor Pereira no Flamengo. Isso é fato. Isso não quer dizer que ele seja um péssimo treinador. Né? Como o São Paulo também não deu. O São Paulo e o Sevilha foi campeão da Liga Europa e o São Paulo deixou o Sevilha na zona do rebaixamento. Então, o São Paulo, para eles, pode não servir. Mas hoje está indo bem nesse início no Flamengo. Então, são histórias do futebol. São momentos de jogadores e treinadores, preferências que... o treinador não está certo o tempo todo e nem errado também. Agora, ajuda, isso né, que a gente enxerga. O fato dele ter trabalhado já com o Gerson. Então, assim, é claro que isso faz toda a diferença do mundo na visão que ele tem sobre o jogador, o que ele pode render, o que ele não pode render. Embora, também convenhamos, não é que seja uma novidade nenhuma que o Gerson possa fazer isso que ele tem feito com o São Paulo, que é completamente diferente do que o Vitor Pereira fazia. Quer dizer, acho que o Vitor Pereira tinha consciência de que o Gerson já tinha feito isso em outros momentos, no próprio Flamengo, que já tinha jogado até mais com atacante aberto em outros lugares, ele jogou assim na Europa. Então, assim, é um jogador muito versátil, o Gerson. É um cara que pode render em vários lugares do campo, e não quer dizer também que ele não possa jogar da maneira como o Vitor Pereira queria que ele jogasse, mas isso tem a ver com o contexto todo, ainda mais nessa posição. E não funcionava. A minha preocupação hoje, exato. em relação, não é só o Flamengo, não é todos os times, mas não, a gente está falando do Flamengo agora. Sempre foi um drama para o Flamengo jogar sem a bola. Quer dizer, quando perde a bola lá na frente, você olhava isso com o Renato Gaúcho, com o Rogério, com todo mundo, era um tempo. Eles levavam o Flamengo, que ao invés de tentar recuperar lá, ele preferia correr todo mundo para trás, e aí o time ia deixando soldados pelo caminho, né? Porque um ia ficando... E hoje, assim, tem retornos do Gerson com muita velocidade, com muita vontade. E volta roubando bola. E é assim que atacando tem que ser. por trás. Né? Isso não é assim que gosta de jogar o São Paulo. Assim deveria jogar todo treinador, né? Não é só o São Paulo. Mas ele tem conseguido fazer isso no time. Só que a gente olha para o futebol brasileiro, essa rodada foi especial nisso, do Campeonato Brasileiro, uma queda de rendimento do ponto de vista físico de todo mundo. Ainda vem para aqueles que jogaram Libertadores, então, e Copa do Brasil. Isso. Então, isso dá às vezes você tem que analisar, ou critica, ou tentar encontrar uma saída, mas é muito difícil em relação ao que a gente está passando. Porque depois de 3 meses jogando 8 ou 9 partidas por mês, para a maioria, não para o Vasco, isso tem um peso. Vamos ver, na quinta-feira, a gente está falando de 4. Hoje foi excelente. O que seria o ideal do Flamengo? Transferir este futebol para quinta-feira. Contra o Racing. A gente tem que esperar para ver se consegue. For my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces, hey, give me that crown, get in my way and to be put down.